A única coisa que importa é se a minha vida em Deus, fica melhor ou fica pior. Aí você, se tiver uma boa capacidade de pensar, vai dizer: defina melhor e defina pior, Caio. E é verdade, porque há conceitos diferentes de melhor e de pior habitando coisas completamente diferentes. Por exemplo, existe muita gente dizendo que o que eu chamo de bem, de bom, de saudável, é o que elas chamam de mal, de tolo, de bobo, de não prático, de não solucionador, de extremamente pacífico para produzir algum resultado positivo num mundo caído e arrebentado como o nosso. Tem gente que chama de mal o que eu ensino aqui. Agora, há aqueles que realmente sabem, já descobriram que não existe bem maior, não existe vida melhor, não existe pacificação mais certa, mais tranquila, que não existe refúgio contra a tempestade, nem abrigo na terra seca e desértica, esturricada, que nos proteja mais na sombra do caminho do que a viagem que se possa fazer na fé, segundo Jesus, segundo o Evangelho. Eu não conheço. Eu conheço pessoas resignadas, eu conheço pessoas condicionadas, eu conheço pessoas de vários tipos, buscando, através desses recursos, dessas ferramentas, como eles próprios chamam, desses instrumentos, tentarem diminuir o estresse, a angústia, a ansiedade, o dano físico, a melhoria da produção orgânica, da expressão de algum tipo de melhor oxigenação cerebral, de técnicas de autocontrole. Eu vejo muita gente fazendo coisas boas e que são em si mesmas atitudes muito positivas e que devem ser louvadas. Todo aquele que busca melhorar, se dá uma volta, 10 voltas corridas em torno de uma lagoa, faz você voltar com um humor melhor, com uma força orgânica e psíquica melhorados, então, meu querido, minha querida, isso faz bem a você. E agora, o que eu ensino aqui sobre o Evangelho faz mal àqueles a quem a manifestação do amor, da confiança, da segurança que se ampara em Deus é vista como fraqueza, como tolice, como perda de tempo, como auto-engano, como auto-ilusão, como fantasia para o auto-engano. Para esses e também para outros, que são aqueles maus de coração, que gostam da guerra, que gostam do ódio, que dão razão a quem se sente superior, a quem se sente melhor, a quem se sente mais poderoso e a quem usa o poder e as vantagens que tem contra os outros,
às vezes mesmo contra os outros da família, quanto mais contra os outros longe, ou de outra língua, ou de outra etnia, ou de outra raça, ou de outro continente. Meu Deus! Aí é que admitem que a diferença justifica todo ódio e agressão. Esses não gostam do que eu tenho a dizer. Não gostam do que Jesus tem a dizer, porque eu tento só dizer o que eu sei que Jesus diria. Sei. Não estou em dúvida. Você está olhando para um homem de quem você pode discordar, mas você pode ter certeza, um homem em paz, que tudo que diz sabe que, sendo dito por causa do Evangelho, só é dito se for aquilo que, com certeza absoluta, esse mensageiro tem de que é o que Jesus diria. E quando é o que Jesus diria, e quando a gente crê, a gente faz parte daquele grupo para quem a vida é um triunfo. E o significado de seguir a Jesus é como o triunfo dos imperadores romanos entrando de volta em Roma após terem vencido e conquistado um povo, com aquela glória e entrando enquanto os sacerdotes queimavam incenso diante deles, e atrás deles vinham os conquistados, um exemplo dos despojados, dos que tinham sido os poderosos em outro tempo, mas já agora estavam vencidos. E aí Paulo usa essa imagem quando ele fala aos coríntios, e ele diz que nós somos para com Deus como o bom perfume de Cristo Jesus. Ele começa dizendo que Deus sempre o conduzia em triunfo, em todas as coisas e em todas as circunstâncias. Andando com Deus, ele sabia que estava andando em triunfo. E aí ele diz que ele sabia que a passagem dele pela Roma, da existência, pelo mundo, é como um bom perfume do triunfo. Era como aquele incenso da vitória, mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Era como o incenso da vitória. Ele diz, para com uns, que eram aqueles que lá em Roma estavam se sentindo vitoriosos do lado dos vencedores, para com uns é cheiro de vida, para a vida. É sentimento de triunfo. Mas para com os que vinham ali atrás, o mesmo cheiro, o mesmo perfume, o mesmo evangelho, no nosso caso, mas o mesmo incenso, no caso histórico, que Paulo tomou como metáfora, o mesmo incenso produz olfatividades distintas, assim como essa mesma palavra é sentida por uns de um jeito e por outros de outro, totalmente diferente. Assim como se disse de Jesus, lá após o seu nascimento, no 8º dia, no dia da circuncisão, quando profecias de velhos que tiveram visões acerca dele foram faladas. Da velha viúva Ana, que diz, ai meu Deus, olha aqui. E Simeão, o idoso que enxerga o que estava diante dele, aquela criança envolta em panos pobres. E ele diz, olha aqui, esse menino foi levantado para a glória e para a destruição.
de muitos. Para uns, ele será levantamento. Para outros, ele será abatimento, destruição, juízo. Então, nós estamos falando do significado de bem e de mal. Bem é conhecer a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, e o praticar, não importando as consequências, se essa prática é em fé, é em amor, e é em sabedoria, e é em sensatez. E o mal é viver contra o espírito do Evangelho. Isso não tem nada a ver com religião. O Evangelho é o modo de Jesus viver. É andar no contrafluxo da cura, do abrir dos olhos, dos ouvidos, do entendimento, da libertação espiritual. É andar no contrafluxo do perdão, do amor, da compaixão, da misericórdia, da justiça, da verdade. Isso é mal. Mas há aqueles para quem é o Evangelho que se torna algo insuportável. Paulo disse que chegaria um dia e uma hora em que essa mesma palavra não seria mais passível de ser acolhida por ninguém, porque seria coceira nos ouvidos, e que as pessoas cercassiam de mestres que falassem o que elas pagassem para ouvir. Mas todo aquele que falasse na liberdade do Espírito de Jesus, do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, então seria acolhido, porque traria o que não se quereria acolher, como palavra que mude e regenere a vida.